Bom dia, hoje segunda-feira, 9 de novembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos primeiro essa semana decisiva aí para votar novamente no Congresso a repatriação, né? Muita discussão sobre valores, muito difícil prever o quanto pode vir. A gente acha até que vai ser aprovado, mas é difícil prever o volume, o montante que poderá vir. Discussões também sobre a entrevista do Cunha, né? Feita no final de semana agora passado. Além disso, nós temos lá fora dados na China piores do que o esperado. Temos também informações da Grécia voltando ao radar aí, com um empréstimo, né, o Eurogrupo não querendo dar um empréstimo de 2 bilhões de euros. E também, né, os Estados Unidos elevou-se a expectativa de aumento de juros em dezembro por lá pelo Fed. Para falar sobre tudo isso, o relatório Focus também, com a piora na parte, né, de inflação, também na parte de recessão. Eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Começando mais uma semana. Na parte internacional, a gente teve dois dados importantes e bem conectados. A gente teve duas balanças comerciais da Alemanha e da China. Na balança comercial as duas ficaram abaixo da previsão. Na da Alemanha, o superávit foi de 19,4 bilhões de euros, menor que o 19,7 de agosto e também menor que os 20 bilhões de euros esperados de superávit comercial. Destaque foi as importações que subiram 3,6 e as exportações 2,6, um ritmo bem menor do que o esperado. Então, as exportações da Alemanha caindo, também com conexão com o outro indicador importante, que é a balança comercial da China, que teve uma queda de 18,8% nas importações, duas economias bem ligadas e uma está puxando a outra para baixo, principalmente a desaceleração da China. Na China, o superávit foi de 61,64 bilhões de euros, abaixo dos 62,2 bilhões que o mercado aguardava. Então, um pouquinho decepcionante, principalmente o que ficou marcado foi essa retração tão forte nas importações, de 18,8%. O mercado aguardava também uma retração forte, já que seria de 15%. E na parte das exportações, a queda foi de 6,9% contra 3,7% que o mercado estava achando que seria o dado. Ainda lá fora, a gente teve uma volta de um conhecido, que foi a Grécia, voltando ao noticiário, mais uma vez com problemas com seus empréstimos, não está fazendo as medidas que foram exigidas para conseguirem os empréstimos. Então, os ministros das finanças da zona do euro, eles não liberaram uma fatia do empréstimo de 2 bilhões de euros que a Grécia aguardava. E agora a expectativa é que a Grécia retorne às negociações, deixe garantido que vai fazer novas medidas de austeridade, para aí sim retomar um acordo sobre as dívidas do país. Então, infelizmente, retornando ao impasse grego ao noticiário. De destaque lá fora durante a semana, a gente tem vendas no varejo na China, a gente tem muitos dados da China. Hoje de noite a gente já tem inflação, PPI, CPI, a gente vai ter produção industrial, a gente vai ter vendas no varejo. A gente vai ter a semana inteira recheado de indicadores chineses. Também, nos Estados Unidos, como eu falei, vendas no varejo e inflação ao produtor. E na parte da zona do euro, a gente vai ter o PIB do terceiro trimestre, que com certeza é um indicador bem importante. Indo para a parte doméstica, não muitos destaques de economia, de indicadores econômicos, nem hoje, nem durante a semana, só vendas no varejo brasileiro que a gente vai ter. Mais destaques na parte política, como o Celso comentou. A gente tem essa agenda de novo com a repatriação e na pauta, o governo mais uma vez tentando votar. O governo já admite que ele tem cerca de 200 votos, que seria suficiente para barrar um pedido de impeachment, mas é muito fraco para passar as medidas econômicas. Então, é aquele governo da banho-maria, não consegue aprovar, não consegue fazer nada. Infelizmente, está sendo assim. Outro ponto é a DRU, que eles estão tentando, o governo vai tentar aumentar dos atuais 20% para 30%. O Eduardo Cunha vai criar uma comissão especial para discutir o mérito da PEC, da DRU, para ver se vai passar ou não. Como você comentou, teve a entrevista do Eduardo Cunha, falando que ele é beneficiário das contas na Suíça, não explicou muito bem, falou que não era dono, só beneficiário. Mas o último destaque que eu vou dar doméstico aqui é a parte do Focus. Dois pontos muito importantes. Um foi a inflação, IPCA de 2015 foi para 9,99, mas o importante mesmo é o de 2016, que já foi de 6,29 para 6,47, praticamente o teto da meta, e provavelmente, acho que não é nada absurdo falar que nas próximas semanas a gente vai ver o mercado aguardando uma inflação acima do teto da meta também em 2016, o que é muito ruim.
Como resposta a isso também, o mercado aumentou a previsão do fim da taxa Selic no fim de 2016, passando de 13 para 13,25. Então, cada vez menos acreditando num corte na taxa de juros no ano que vem, por ter uma inflação tão persistente e também, acho que respondendo um pouco ao que o diretor de política econômica, Altamir Lopes, falou na semana passada, que eles poderiam fazer o que fosse necessário para que a inflação convergisse para a meta em 2017. Ele que está reunido hoje pela manhã com os principais economistas do mercado aqui em São Paulo. Vou devolver agora para o Celso. Um outro destaque do Focus foi o PIB do ano que vem passando de menos 1,5 para menos 1,9. Então, outro ponto muito negativo da economia. 2015 está sendo ruim, 2016 também está se colocando como um quadro bem crítico. Espero que todos tenham uma ótima semana. A gente se vê logo mais no XP Connection. Agora é com você, Celso. Obrigado, Gustavo. O cenário aí segue desafiador. 1,9 de queda, o nosso é 2,4 piso, podendo piorar. Como a gente já citou aqui, um empresário nos informou, em 2016 teremos saudades de 2015. Fluxo na casa na sexta-feira. Os locais terminaram o dia net comprados em 13 milhões de reais. Já há bastante tempo que a gente não vê compra pelos locais aqui na casa. Destaques na compra para Cielo, BVMF, Bradesco e Vale 3. Destaques na venda, Vale 5 e Goal. Nas duas pontas, Suzano, Fibria, JBS, Ultrapar e Itaú. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores. A gente tem visto essa constante de investidores estrangeiros vendendo aqui pela XP. 33 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 4, TIM, GGBR, Pão de Açúcar e Equatorial. Destaques na venda, Ambev, Vale 5, Brasil Foods, Vale 3 e Raia Drogasil. Nas duas pontas, Bradesco, Petro 3, Fibra e Itaú. Vale destaque agora das informações, segue repercutindo, né? Parte negativa, esse problema, essa tragédia em Minas Gerais, perto da cidade de Mariana, Minas Gerais, por conta da Samarco, que é uma joint venture entre Vale, 50%, e 50% da BHP. Né? A própria BHP já admitiu que a Samarco ela é responsável pela totalidade das operações. Segue, então, esse cenário negativo e começa a se questionar, né, os ambientalistas, nesse caso, até para a expansão de algumas minas da Vale, terão problemas aqui no Brasil. Fora a discussão de multa, todo esse problema aí com essa tragédia, a gente segue, não por esse motivo, mas a gente segue short em Vale muito mais pela desaceleração econômica da China. Embraer, ali tentando negociar um acordo para venda de aviões comerciais, né, para 100 lugares no competitivo mercado norte-americano, que é o maior do mundo. Então é interessante a notícia que saiu no Wall Street Journal, é interessante ali destacar que se ela entrar mais fortemente nesse mercado, que ela já vendeu algumas unidades até 70 lugares, é extremamente interessante e positiva para a companhia. Fora isso, ela anunciou a venda de 6 aviões, né, o Tucano, Super Tucano, para o Líbano, que é outro dado positivo para a companhia. Óbvio, uma venda ainda pequena, mas vale aí destacar que a empresa continua vendendo, aumentando seu backlog. A gente gosta do ativo, segue nas nossas carteiras também pela exposição a dólar que ele possui. Braskem, um contrato de nafta com a Petrobras, vai virando uma novela. A Braskem ela vem tentando aí alongar o prazo, né, um contrato bilionário, mas por enquanto ainda não saiu do papel, a gente não segue otimista com o ativo, que acabou tendo um lucro muito por conta do hedge na moeda, no dólar, ela acabou ganhando isso, ou seja, é um resultado não recorrente, essa parte operacional segue ruim. Santos Brasil ali, né, o STJ determinou, né, a suspensão da prorrogação do contrato do Tecon, terminal de contêineres de São Paulo, de Santos, e que ela até 2047. Uma das operadoras ali, a Local Frio, foi contra essa prorrogação até 2047. As ações até da Santos Brasil subiram com esse cenário, mas agora pode ser uma pressão aí e demorar a acontecer essa prorrogação. A gente segue fora do ativo. E um outro destaque ali, General Shopping, né, agência de rating, Moody's rebaixou a nota da companhia de B2 para CA1, destacando o seguinte: o rebaixamento reflete o elevado risco de calote por parte da companhia nos próximos 12 a 24 meses, ou seja, cenário aí bastante complicado para a General Shopping. Além disso, Tereos, falando de grupamento de 50 ações, foi aprovado para uma. Além disso, nossa mesa de aluguel, BTC, destaques para grande demanda para Goal, Estácio, Cirela, Pão de Açúcar, CSN, Usim 5, Braskem e TOTS. Para Goal, a demanda é muito por conta dessa subscrição,
é difícil aí encontrar grandes lotes, né? E nas outras também a gente vê uma demanda ainda aí elevada. A gente segue preocupado aí, cautela em relação à Bolsa. A gente falava, sempre acreditou que a Bolsa deve ficar entre 44 e 48 mil pontos, meio que o ano, infelizmente, basicamente acabou, né? Porque a gente está vendo aí um congresso entrando em recesso de 17 de dezembro, ou seja, um pouco mais aí de um mês, não deve voltar muitas coisas, tem a repatriação que pode ajudar, mas em compensação, os dados econômicos brasileiros vêm mostrando aí a economia em frangalhos, com taxa de juros elevadas, né, o cenário ainda altamente desafiador, uma recessão maior ainda desde a década de 30, que a gente não tem uma recessão 2 anos seguidos, provavelmente ano que vem também, numa base ainda mais baixa, população consumindo menos, empresas mandando muita gente aí embora, a gente viu isso nos resultados, via varejo, né, mandando muita gente embora por conta da dependência de crédito e também na queda do consumo. A gente segue aí com poucos ativos recomendando compra, sempre uma carteira comprada contra aí o índice ou uma proteção que a gente chama de fence, né, via derivativos nossa mesa de produtos estruturados. Agora eu vou chamar aqui o Thiago Salomão para falar qual é a pauta de hoje. Bom dia, grande segunda-feira, Salomão. Bom dia, Celso. Boa segunda-feira para você também. Bom começo de semana. A pauta hoje começa para variar o Boletim Focus, trazendo mais más notícias para a economia. Eu acho que, na verdade, não é trazer mais notícias, né? O Focus, se o mercado costuma antecipar as coisas, o Focus ele vem alguns meses atrasado, né? E acaba mostrando cada vez mais uma inflação cada vez mais perto dos 10%, né? Agora chegou em 9,99% o IPCA esperado para 2015. E, bom, a gente continua repercutindo, como você mesmo falou, a tragédia em Mariana. Isso deve trazer ainda muita repercussão ao longo dessa semana. E uma semana que começa também de um jeito bem interessante, porque a gente ouviu 2 analistas técnicos falando que o dólar está numa oportunidade única de venda. Ou seja, mesmo com um cenário muito desfavorável para a economia, tem gente que acredita que o dólar deve cair. Acho que um dos pontos que eu concordo nessa linha é que não existe má notícia que vá surpreender o investidor hoje sobre o Brasil, né? Isso eu concordo, acho que tem muita coisa também precificada, mas isso pode acontecer também até por essa expectativa que o estrangeiro pode ganhar com a inflação aqui no Brasil, pode ganhar com a taxa de juros, uma expectativa aí, a taxa de juros, né, a curva de juros vem apresentando alta por conta desse impacto, não só do dólar, mas também esse cenário aqui no Brasil que a inflação permanece persistente. Mas só para ponderar aqui, a gente já espera 3 semanas uma recessão para o ano que vem de queda de 2,4%. Agora o foco saiu para 1,9%. Isso porque nem começou 2016. Exatamente. Lembrando que o Bank of America na semana passada já foi um dos primeiros bancos a já projetar um 2016 com uma queda maior do PIB do que nesse ano, né? É impressionante isso. E teve um empresário que falou para a gente na semana passada: em 2016, nós vamos ter saudades de 2015. Impressionante isso. Tomara que não. Oremos. Vou passando para você uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Um grande abraço, Salomão. Muito obrigado, Celso. Bom, está começando agora o Infomoney na Bolsa. São 10 horas e 2 minutos. O mercado ainda está tímido, começando o dia. Nesse momento, o Bovespa Futuro marca a queda de 0,8% e o dólar futuro sobe 0,39%, voltando para cima de 3,81%. E o Bovespa Futuro está nesse momento na faixa de 47 mil pontos. Algumas ações estão abrindo ainda. Antes de passar pelos destaques corporativos, vamos fazer um overview do que rolou no mercado internacional e do que temos de destaque na pauta política aqui. Bom, lá fora o grande destaque ficou com os dados comerciais da China. A balança comercial mostrou um avanço para 61,64 bilhões em setembro, mas foi um avanço abaixo da média dos analistas que esperavam que ela ficasse em 62,2 bilhões. Destaque negativo para a queda de 18,8% nas importações, o que é acima dos 15% esperado pelo mercado. O mercado esperava uma queda no consumo da China, só que não tão forte quanto veio. A exportação, o saldo total caiu 6,9%, era esperado uma queda de 3,7%. O mercado agora aguarda novas políticas de estímulo por lá. Por outro lado, o Xangai fechou em alta de 1,6%, os investidores recebendo bem o anúncio da sexta-feira que o órgão regulador do mercado imobiliário quer fazer IPOs, retomar os IPOs ainda nas próximas semanas. Ainda sobre o mercado internacional,
vale a pena lembrar o relatório de emprego que saiu na sexta-feira nos Estados Unidos com uma geração de emprego muito mais forte do que esperado. Quem acompanhou o InfoMoney na Bolsa na semana passada sabia da importância desse evento e o que isso poderia determinar o futuro da taxa de juros nos Estados Unidos, com a geração muito mais forte que o esperado. A expectativa é que o Federal Reserve suba juros ainda em 2015. Só um levantamento feito pela CME Group, a perspectiva subiu para 70% de que a taxa de juros suba ainda nesse ano nos Estados Unidos. Só lembrando, um mês atrás, essa perspectiva estava na faixa de 5%. O mercado foi de completamente sem fé de que os juros iriam subir nesse ano para uma ampla maioria de que o Fed suba juros nesse ano. Lembrando que isso é um impacto direto nas economias emergentes, já que muito dinheiro que está aplicado aqui deve voltar para os Estados Unidos quando os juros começarem a subir. Bom, toda segunda-feira sai 8h30 da manhã o Boletim Focus do Banco Central, trazendo a mediana das projeções econômicas para esse e para o próximo ano e, mais uma vez, projeções negativas. O PIB, que era esperado que caísse 3,05% em 2015, agora passou para 3,10%. Os economistas também cortaram a projeção para 2016, foi de 1,51% para 1,90%. A gente já falou da mediana do IPCA, subiu de 9,91 para 9,99 nesse ano, bem acima do teto da meta de 6,5%. Para 2016, ela já está em 6,47, ou seja, já está beirando o teto da meta do Banco Central. Lembrando que para 2017, o Banco Central já falou que vai fazer tudo o que for necessário para manter a inflação na meta de 4,5%. Com todas essas projeções, pode ficar bem difícil, a menos que ele suba ainda mais os juros. Bom, passando na agenda política, os dois destaques da agenda política primeiro, a votação da repatriação é esperada para essa terça-feira, mas a gente já viu alguns adiamentos, então isso pode acabar acontecendo de novo, né? O projeto de repatriação de bens nacionais do exterior não declarados à Receita Federal tem votação prometida agora, mas a oposição que discorda do tema deve tentar uma nova obstrução da apreciação. Sobre isso é legal falar de uma matéria que saiu hoje no Valor, que o líder do governo na Câmara admite que os aliados somam ao redor de 200 votos, o que é suficiente para barrar um impeachment, mas pouco para aprovar projetos de interesse do governo, como a própria repatriação. Ainda no Valor, destaque também para problema na trava de articulação política do governo no Congresso. O Berzolini e o Jacques Wagner, um conflito entre os dois tem travado ainda mais a negociação. Se a oposição já estava fazendo um barulho contra o governo, agora governo contra governo também acaba dificultando as coisas. O Wagner foi escolha de Lula e é uma das alternativas do PT para a sucessão em 2018. E com isso o Berzolini se sentiu um pouco desprestigiado. Isso acaba gerando um pouquinho mais de entrave nas negociações políticas aqui dentro. Ainda sobre política, vamos fechar a pauta falando do Levi, que ele disse que prefere pagar todas as pedaladas fiscais esse ano, mesmo que com isso ele dobre o déficit que é esperado, para deixar 2016 limpo, para que o governo consiga trazer de volta os resultados para o normal. Antes de passar para a Paula Barra, vamos dar uma olhada no que já abriu aqui no pregão. Vamos chegar mais perto do gráfico aqui. Nesse momento, a ação da Ânima já está despencando 5%, resultado foi bem ruim. A Paula já vai comentar daqui a pouco. Na ponta positiva, nenhum grande destaque, mas, bom, vamos passar para a Paula. Já vamos começar com a Ânima, Paulinha. Bom dia, como é que foi o resultado dessa empresa? Bom dia. Bom, o resultado da Ânima teve uma leitura bem negativa pelo BTG. Ele destacou queda no ticket médio da empresa, que não estava sendo esperada. A queda veio 7% abaixo do esperado por eles e acabou contribuindo também para uma receita líquida bem menor do que eles estimavam para o terceiro trimestre. A Ânima fechou o terceiro trimestre com uma receita líquida de 209,4 milhões de reais, um crescimento de 3% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ainda sobre os resultados, a gente já viu ali uma leve alta de Tractebel também. A empresa teve uma leitura bem positiva, o resultado teve uma leitura bem positiva pelo
pelo BTG, destacou o resultado bastante acima das expectativas, ajudado pela estratégia da companhia de antecipar a compra de energia livre de Jirau de 2016 para 2015. Só Bom, um adendo de Tractebel, ela já zerou os ganhos, agora está operando perto do 0-0. vamos dar sequência, estava dando uma olhada também de destaque de alta, a Embraer estava subindo mais de 1%, a empresa confirmou o pedido do Líbano de 6 aviões A-29 Super Tucano, a notícia teve uma resposta positiva do mercado, há também expectativa de que a companhia anuncie venda para companhias aéreas americanas. O BTG também comentou essa compra de aviões pelo Líbano da companhia sendo marginalmente positiva, apesar de representar apenas uma baixa porcentagem dos pedidos firmes da carteira da companhia. Bom, passando ainda pelos destaques, a gente tem ainda reações à Petrobras. A empresa está em greve os petroleiros estão em greve desde há uma semana, e isso vem trazendo impacto na produção da companhia, mas segundo o Itaú BBA, esse efeito vai ser relativamente pequeno, com impacto de possivelmente 2% no EBITDA da empresa. Dá ainda tempo da gente... Sim, vamos falar pelo menos de... teve notícia de Oi, né? Teve notícia de Oi. Aparece entre as maiores altas. É uma alta tímida, uma alta de 1,5 de Oi e de 0,8 de TIM, mas estão respondendo ao noticiário aí sobre a fusão delas, né? Exatamente. A empresa ela vem reagindo há praticamente um mês a expectativas de fusão com a TIM. Por conta de um aporte de investidores russos, esse aporte estaria atrelado à expectativa de uma fusão com a TIM e, segundo uma matéria que saiu na Folha hoje, a empresa busca mudanças regulatórias justamente para tornar possível essa fusão. Isso acaba também fazendo efeito hoje, né? E, bom, a Vale foi destaque também na semana passada, teve o desastre da mineradora Samarco, que é a joint venture da Vale com a BHP. O Ministério Público falou que quer mudar a lei de barragens e talvez até fechar as operações da Samarco em Minas Gerais por conta do desastre. A Standard & Poor's colocou o rating da Samarco em watch negativo, que significa um possível rebaixamento do rating da companhia. E a BHP, que é a metade, né, da Samarco, ela anunciou revisões nas projeções da companhia para o minério de ferro, lembrando que a produção do minério de ferro da companhia representou 6% da BHP. A produção da Samarco representou 6% da produção total da BHP esse ano. E o Andrew Mackenzie, o presidente da BHP, vai vir para o Brasil essa semana, deve ver mais de perto o que está acontecendo. O impacto foi bem forte na Vale na semana passada, só abrir aqui o gráfico da mineradora. Ela teve uma queda de 5,70% na sexta-feira. Com isso, ela acumulou perdas de 9,5% nos 3 últimos pregões. Hoje está, vamos dizer que ela não está caindo, né? Está com uma alta de 0,31%, mas depois da forte queda que ela teve, o mercado ainda deve ficar bem cético sobre o futuro da Vale depois desse desastre. E só passando por mais um destaque também, a Moody's rebaixou o rating da General Shopping para CAA1, com perspectiva estável. Essa revisão vem por conta de uma perspectiva de que a companhia pode dar um calote entre 12 a 24 meses e, juntamente com isso, a agência também destacou que esse novo rebaixamento de rating reflete também uma possibilidade da companhia anunciar venda de ativos para tentar driblar a sua situação financeira, que está bastante complicada. A General Shopping é uma empresa um pouco fora do radar, mas a gente já falou muito dela esse ano, que até fizemos uma matéria, a Bloomberg fez uma matéria falando que foi a primeira vítima do colapso do real. Isso porque ela tem uma dívida muito forte em dólar. Então, venda de ativos, oferta de ações, isso tudo deve estar no radar da empresa. O papel que já chegou a valer R$11 no ano passado, hoje está na faixa de R$2, uma queda acumulada de quase 80%. Bom, Thiago, de destaques, acho que a gente passou por tudo hoje. Então eu queria destacar mais algumas coisas. Legal mencionar que vale a pena ficar de olho nas empresas do setor frigorífico. Minerva, JBS, Marfrig. Notícia que a Arábia Saudita deve voltar a importar carne do Brasil. Ficar de olho em Bradesco, que a Bradesco Seguro pode vender a área de grande risco para a Suíça. Gafisa soltou um resultado
parece que foi em linha com o esperado, mas a ação tentou dar uma resposta positiva, está subindo 1,92. Lembrando que a Gafisa tem acumulado uma alta bem forte de setembro para cá, subindo mais de 30%. Tem a ação da Login, que pelo baixo valor de face, às vezes é um movimento que pode ser facilmente manipulado, mas a ação já está acumulando alta de 76% nos últimos 4 pregões. Hoje está subindo 11,61 e entrou em leilão. Pode estar rolando alguma coisa com a Login. Braskem volta a subir muito forte, já agora bate a faixa de R$ 22,00, região que ela não alcança há muito tempo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Quanto tempo que ela não bate? Ó, ela chegou agora ao maior patamar desde 2005, por uma empresa que no primeiro semestre estava envolvida até com alguma polêmica em relação a toda a investigação em cima da Odebrecht. Ela vem dando uma resposta muito forte na bolsa. Bom, para fechar, a gente deixa aqui 2 matérias que saíram entre sexta-feira, aliás, as 2 saíram na sexta-feira, sobre o dólar. Primeiro, a visão técnica que a gente soltou na sexta-feira, o Fernando Góes, da Clear Corretora, falou que o dólar está apontando uma oportunidade única de venda. Ele acredita que a moeda pode buscar a região entre 3,60 e 3,40, gerando um trade de venda muito bom. E ainda sobre queda do dólar, a gente soltou uma análise de por que o dólar caiu na sexta, quando na verdade tudo apontava para subir. A análise mostra, dentre vários fatores, a perda de força na região dos 3,84, a repatriação, que se aprovada pode trazer uma forte remessa de dinheiro para cá, e a necessidade de alta de juros do Banco Central, caso ele queira de fato chegar nos 4,5% em 2017, cenário que a curva de juros do DI já começa a mostrar. Bom, eu me despeço aqui, lembrando sempre, 12h30 abre a Bolsa Americana, o que tem gerado uma dupla abertura aqui no mercado brasileiro. Então agora o mercado está marcando queda de só 0,13, mas lá mais para perto do meio-dia a gente deve ganhar uma volatilidade extra vinda dos Estados Unidos. Eu me despeço aqui, já deixo o convite para hoje, 14h, ao vivo, Comprar ou Vender, com Flávio Conde e Pedro Gaudi, da Whatscall, analisando, vamos separar uns 4 papéis e também atender alguns pedidos, usando análise fundamentalista para responder diretamente se é para comprar ou vender a ação. Bom, para quem não for assistir o programa, eu me despeço aqui e amanhã a gente se vê com mais um Infomoney na Bolsa. Bons investimentos e até lá!